E aí, pessoal, bora para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar os mistérios de uma uva branca que, para mim, é tipo um tesouro escondido do Vale do Rhône. É isso aí. Uma uva que para muitos ainda é uma grande incógnita. É exatamente, uma uva que produz vinhos brancos encorpados, cheios de camadas, sabe? E o mais legal, eles ficam ainda mais incríveis com o tempo. Essa é Marsanne. Marsanne, a estrela do nosso mergulho de hoje. Se você, assim como eu, é fã de vinhos brancos com personalidade forte, potencial de guarda, de estar inveja muito vinho tinto por aí, prepare-se para se apaixonar. Ao longo desse mergulho, vamos desvendar todos os segredos da Marsanne, explorando a história dela, as características marcantes, os desafios do cultivo, os métodos de vinificação e os diferentes estilos de vinho que ela pode gerar. É isso aí. Vamos começar nossa jornada pela história da Marsanne. De onde ela veio? Qual é a origem dessa uva tão especial? A Marsanne, meu caro, é originária do norte do Vale do Rhône, na França. França. Terra de grandes vinhos. Exatamente. Acredita-se que o nome dela vem da comuna de Marsanne, na região de Drôme, onde a presença dela já é documentada desde o século XVIII. Caramba! Então essa uva já era famosa antes mesmo da gente nascer. E como ela se espalhou pelo mundo, virou hit internacional. A Marsanne foi conquistando outros cantinhos da França, como Languedoc-Roussillon e a Provence, e depois sim caiu no gosto de outros países, Austrália, Estados Unidos, Suíça. Olha só, a Marsanne dominou o mundo. Hoje em dia você encontra vinhos de Marsanne em várias partes do mundo, cada um com suas nuances, suas peculiaridades. Fascinante. Mas e aí, o que essa uva tem de tão especial? O que diferencia das outras? Por que a gente deveria se aventurar no mundo da Marsanne? A Marsanne, meu amigo, é uma uva única. Uma das características mais marcantes dela é que ela brota cedo, mas demora para amadurecer. Interessante. Isso a torna meio sensível à geada, sabe? Mas essa maturação tardia, por outro lado, é uma bênção disfarçada. É justamente por causa dessa maturação lenta que as uvas desenvolvem aromas mais complexos e uma acidez na medida certa, sabe? Equilibrado. Entendi. Tipo, a gente leva um tempinho para amadurecer, mas quando chega lá. É sucesso absoluto. É isso aí. E falando em sucesso, quais são os aromas e sabores que a gente pode esperar encontrar em um vinho de Marsanne? Os vinhos de Marsanne são conhecidos por sua complexidade aromática. Eles evoluem com o tempo, o que é fascinante. Em vinhos jovens, você vai encontrar notas cítricas, tipo limão e toranja, frutas de caroço, como pêssego e damasco, e flores brancas, tipo acácia e madressilva. Parece delicioso. Uma explosão de frescor. E com o envelhecimento, a mágica acontece. Os aromas primários evoluem para notas de mel, frutas secas, especiarias doces, amêndoa, marzipan. Caramba, é como se o vinho contasse a história da uva, né? Da sua evolução ao longo do tempo. Exatamente. E essa capacidade de envelhecimento, aliás, é um dos grandes trunfos da Marsanne. Seus vinhos podem ser guardados por 5, 10 anos ou até mais, depende do estilo, do terroir. Interessante. É um vinho que nos convida à paciência, né? Aguardar o momento certo para desfrutar de toda a sua complexidade. E falando em terroir, imagino que ele também dê um toque especial no vinho, né? Tipo, o lugar onde a uva cresce influencia no sabor final. Sem dúvida. O terroir, que engloba o solo, o clima, a altitude, é fundamental para a expressão da Marsanne. No norte do Vale do Rhône, por exemplo, os solos graníticos e calcários dão aos vinhos uma mineralidade e complexidade únicas. E em outras regiões do mundo, como a Marsanne se comporta. Na Austrália, por exemplo, o clima é mais quente. Então, os vinhos de Marsanne de lá costumam ser mais encorpados e maduros, com aromas intensos de frutas tropicais e mel. Entendi. Já na Califórnia, os vinhos tendem a ser mais ricos em aromas de frutas cítricas e minerais, com uma acidez vibrante. É como se a uva se adaptasse ao seu novo lar, né? Absorvesse as características do lugar. Exatamente. Cada região imprime sua marca na Marsanne, resultando em vinhos com estilos e personalidades únicas. Fascinante. E que tipos de solo a Marsanne prefere? Ela é mais para praia ou para montanha? A Marsanne se adapta a diferentes tipos de solo, mas ela se expressa melhor em solos bem drenados, com boa capacidade de retenção de água. Solos graníticos, calcários, argilo-calcários. E cada um desses solos confere características específicas ao vinho, né? Isso mesmo. Os solos graníticos, por exemplo, ricos em quartzo mica, conferem aos vinhos de Marsanne uma mineralidade marcante, com notas de pedra de fogo, grafite. Já os solos calcários, ricos em carbonato de cálcio, contribuem para uma acidez vibrante e notas minerais de giz, concha de ostra. Interessante. E os solos argilo-calcários, que são a mistura de argila e calcário, dão aos vinhos boa estrutura, taninos macios e uma complexidade aromática incrível, que mistura frutas, flores e especiarias. É incrível como o solo pode influenciar tanto no sabor do vinho. É como se a gente estivesse bebendo um pedaço da terra, né? É verdade, o vinho é a expressão máxima do terroir.
E além do solo, o clima também tem um papel fundamental na definição do estilo dos vinhos de Marsanne. E qual seria o clima ideal para essa uva? Ela prefere calor ou frio? A Marsanne se beneficia de regiões com verões quentes e ensolarados, que permitem que as uvas amadureçam completamente. Mas é importante que as noites sejam frescas, para preservar a acidez natural das uvas e garantir o equilíbrio dos vinhos. Regiões com clima mediterrâneo ou continental, com uma boa diferença de temperatura entre o dia e a noite, são perfeitas para o cultivo da Marsanne. Entendi. Então a Marsanne gosta de um clima quente, mas com noites fresquinhas para dar aquela equilibrada, tipo a gente tem o feirão carioca, né? Exatamente. Esse contraste entre o calor do dia e o frescor da noite que permite que as uvas desenvolvam todo o seu potencial aromático e mantenham uma acidez vibrante. Fascinante. E na hora de cultivar essa uva, quais são os perrengues que os produtores enfrentam? Cuidar de um vinhedo de Marsanne é fácil. Cuidar de um vinho de Marsanne exige atenção, viu? As principais práticas de manejo incluem a poda, a condução e o controle de doenças. Nossa, então não é moleza, né? A poda, por exemplo, é fundamental para controlar o crescimento da videira, regular a produção e garantir a qualidade das uvas. A Marsanne se adapta a diferentes tipos de poda, como a poda em cordão esporonado e a poda Guyot. E qual o critério para escolher o tipo de poda? Depende das condições climáticas, do solo, do estilo de vinho que o produtor quer produzir. Ah, entendi. Já a condução das videiras consiste em orientar o crescimento dos ramos, dos cachos, usando suportes como espalderas, latadas. E a escolha do sistema de condução também depende de vários fatores, imagino. Sim, depende do vigor da variedade, da topografia do terreno, das condições climáticas. Nossa, muita coisa para levar em conta. E por último, mas não menos importante, temos o controle de doenças, que é essencial para garantir a saúde das videiras e a qualidade das uvas. E a Marsanne é sensível a quais doenças? Ela é suscetível a algumas doenças fúngicas, como o ídio e o míldio. E como os produtores combatem essas doenças? Eles usam métodos preventivos, como escolher locais bem ventilados para o plantio, fazer a poda adequada e usar produtos fitossanitários quando necessário. Caramba, plantar uva dá mais trabalho do que eu imaginava. Com certeza. A Marsanne é uma uva que exige cuidado e dedicação para que possa expressar todo o seu potencial. Mas, pelo que a gente viu até agora, o resultado final vale cada gota de suor, né? Sem dúvida, a Marsanne produz vinhos únicos, complexos, com uma capacidade de envelhecimento incrível. É uma uva que recompensa a paciência e o cuidado. Maravilha. Acho que eu já tenho uma boa base sobre a Marsanne, né? Mas ainda tem muito que explorar. No próximo episódio, vamos mergulhar no processo de vinificação da Marsanne. Vamos descobrir como essa uva se transforma em vinho. Preparem-se para desvendar os segredos da alquimia enológica. Uhum. E aí, pessoal, prontos para mais uma dose de The Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no processo de transformar aquelas uvas da Marsanne que a gente viu no último episódio em vinho. Isso aí. A gente viu que a Marsanne, né, é uma uva super versátil. Uma verdadeira cameleoa no mundo dos vinhos. É verdade. Ela pode ser vinificada em vários estilos, desde vinhos brancos secos, espumantes, até vinhos de sobremesa. Mas esses últimos são mais raros, né? Tipo, encontrar um trevo de 4 folhas. É, tipo isso. E a gente também viu que os métodos de vinificação, tanto os tradicionais quanto os modernos, influenciam diretamente nas características do vinho, né? Exatamente. É como se o enólogo fosse um artista, sabe? Moldando obra de arte através das técnicas de vinificação. No caso da Marsanne, a obra de arte é um vinho delicioso, né? Cheio de personalidade. Com certeza. Mas vamos lá. Explorando os diferentes estilos de vinho que a Marsanne pode produzir, começando pelos vinhos brancos secos, que são os mais comuns, certo? Isso. A Marsanne é famosa por produzir vinhos brancos secos com diferentes níveis de corpo, complexidade e potencial de guarda. A gente pode dividir os vinhos brancos secos de Marsanne em 3 categorias principais. Os vinhos jovens e frescos, os vinhos encorpados e complexos e os vinhos de guarda, aqueles tesouros para colecionadores. Legal. E quais são as características de cada categoria? Tipo, como saber qual estilo combina mais comigo? Começando pelos vinhos jovens e frescos. Esses são aqueles que não passam por envelhecimento em carvalho. São vibrantes, perfeitos para consumir logo após a safra, se destacam pelos aromas intensos de frutas cítricas tipo limão, grapefruit, frutas de caroço, pêssego, damasco e flores brancas, tipo acácia e madressil. Nossa, só de falar já deu água na boca. No paladar eles são leves, refrescantes, com uma acidez que te faz salivar e um final mineral delicioso. Imagino que esses vinhos combinem com dias quentes, né? Tipo, churrasco com os amigos, um dia na piscina. Perfeito. Esperem pratos mais leves, sabe? Saladas, peixes grelhados, frutos do mar. E os vinhos encorpados e complexos como eles são. Esses já são vinhos que passam por fermentação ou envelhecimento em barricas de carvalho. E é aí que a mágica acontece. O carvalho adiciona camadas de aromas, como notas de frutas amarelas, amêndoas, mel, especiarias, além de uma textura mais cremosa e um corpo mais encorpado. Caramba.
Parece que o carvalho dá um toque especial no vinho, né? Exatamente. E esses vinhos têm um potencial de guarda maior. Então você pode guardar na sua adega por alguns anos e observar a evolução. Interessante. Hum. Esses vinhos pedem pratos mais elaborados, imagino. Sim, harmonizam muito bem com carnes brancas, massas com molhos cremosos, risotos. E a terceira categoria, os vinhos de guarda. Conta mais sobre eles. Ah, os vinhos de guarda. Esses são os reis da longevidade. São vinhos produzidos com o objetivo de envelhecer por longos períodos, geralmente mais de 5 anos. Eles são elaborados com uvas de altíssima qualidade, vindas de vinhedos selecionados a dedo e passam por processos de vinificação super rigorosos. Nossa, deve ser uma experiência incrível degustar um vinho desses. Sem dúvida. A complexidade aromática é absurda, o corpo encorpado, a acidez perfeitamente integrada e um final longo persistente. É um vinho para momentos especiais, sabe? Para celebrar a vida. Uau, que demais. E além dos vinhos brancos secos, a Marsanne também pode ser usada para produzir espumantes, certo? Sim, os espumantes de Marsanne são menos comuns, mas não menos deliciosos. Costumam ter boa estrutura, cremosidade e aromas de frutas brancas e maçã verde. Legal. E qual o método usado para produzir esses espumantes? Um método tradicional, com segunda fermentação na garrafa. O mesmo método usado para produzir o champanhe. Olha só. Então Marsanne pode ser usada para fazer espumantes dignos de celebração. Exatamente. E a gente não pode esquecer dos vinhos de sobremesa, né? É verdade. Você mencionou que eles são raros, né? Sim, são raríssimos. Mas existem, principalmente em regiões com um clima mais quente e seco, onde as uvas podem atingir um nível altíssimo de maturação. E como são esses vinhos de sobremesa? Eles costumam ser doces e encorpados, com aromas intensos de frutas secas, mel, especiarias. A acidez é equilibrada e garante o frescor, impedindo que o vinho fique enjoativo. Nossa, quanta variedade. A Marsanne é realmente a rainha da versatilidade no mundo dos vinhos. Mas e para quem está começando a se aventurar nesse universo, você tem alguma dica para escolher um bom vinho de Marsanne? Tipo, o que observar no rótulo? A dica principal é: experimentem. Provem diferentes estilos de diferentes regiões, de diferentes produtores. Prestem atenção na região de origem, no produtor, no estilo de vinificação, no ano da safra. Mas o mais importante é: divirtam-se. O mundo do vinho é uma aventura deliciosa, cheia de descobertas e surpresas. Maravilha. Acho que agora a gente já tem uma boa base sobre a Marsanne, né? Mas ainda falta um último ingrediente para completar essa experiência, a harmonização. No próximo episódio, a gente vai descobrir quais pratos combinam perfeitamente com os diferentes estilos de Marsanne. Preparem um apetite porque a gente vai transformar uma refeição simples em uma experiência gastronômica inesquecível com a ajuda da Marsanne. E aí, pessoal? Chegamos ao último episódio da nossa saga Marsanne. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de harmonização. Isso aí. A gente explorou a história da Marsanne, o cultivo, a vinificação. Agora chegou a hora de colocar em prática tudo o que a gente aprendeu e descobrir como essa uva versátil pode transformar qualquer refeição em uma experiência gastronômica. É verdade. A gente viu que a Marsanne pode produzir vinhos com diferentes estilos, né? Então imagino que as possibilidades de harmonização sejam infinitas. São muitas, com certeza. Mas para facilitar, a gente pode dividir as harmonizações em algumas categorias principais. Frutos do mar, peixes, aves, carnes brancas, massas, risotos, queijos e até sobremesas. Nossa, que variedade. Começando pelos frutos do mar, com que a Marsanne combina melhor. A Marsanne é a companhia perfeita para frutos do mar mais delicados, sabe? Ostras, vieiras, camarões, lagostas. Deu até água na boca. A acidez do vinho corta a gordura natural dos frutos do mar, limpando o paladar. E os aromas cítricos e minerais realçam o sabor do mar. Que combinação incrível. E se eu quiser preparar um prato com peixe, a Marsanne também é uma boa pedida. Com certeza, a Marsanne vai super bem com peixes grelhados, assados ou cozidos, principalmente de sabor mais suave. Linguado, badejo, tilápia. Anotadas as dicas. E para quem prefere aves, a Marsanne também acompanha. Imagina um frango assado com um toque de limão. Ou um peru recheado com ervas finas, acompanhado de um bom vinho de Marsanne. Só de pensar já deu fome. A Marsanne harmoniza perfeitamente com aves como frango, peru, codorna, principalmente quando preparadas assadas, grelhadas ou com molhos cremosos. Perfeito. E as carnes brancas. A Marsanne combina também. Claro, carnes brancas como porco, vitela e coelho também são ótimas companhias para Marsanne, principalmente em pratos com molhos à base de vinho branco, cogumelos, ervas finas. Nossa, que variedade. E para quem é fã de massa, a Marsanne também tem vez. Com certeza. A Marsanne é ideal para massas com molhos à base de frutos do mar, queijos, legumes ou ervas frescas. Deu até vontade de comer um macarrão agora. E risotos, eles também entram nessa festa. E como? Risotos são sempre uma boa pedida para harmonizar com vinhos brancos. Mas e a Marsanne, como ela se comporta? A Marsanne é uma ótima companhia para risotos, principalmente os de frutos do mar, legumes ou cogumelos.
A cremosidade do risoto combina perfeitamente com a textura do vinho. E para finalizar, a gente não pode esquecer dos queijos, né? Queijos e vinhos são almas gêmeas. Verdade. A Marsanne harmoniza maravilhosamente bem com queijos. A acidez do vinho equilibra a gordura dos queijos e os aromas complexos se complementam com os diferentes sabores. E com quais tipos de queijo a Marsanne combina melhor? Aí vai depender do estilo do vinho, né? Mas no geral a Marsanne vai bem com queijos de massa mole, tipo brie, camembert, queijo de cabra, tipo cortin chavignol, queijos semiduros como gruyère e comté. Nossa, que variedade incrível. E para finalizar, será que a Marsanne combina com sobremesas? Em alguns casos, a Marsanne pode ser uma ótima companhia para sobremesas, principalmente à base de frutas, tortas, crumbles, saladas de frutas. Interessante. Mas imagino que a harmonização com sobremesas dependa muito do estilo do vinho, né? Exatamente. Depende do estilo do vinho e da doçura da sobremesa. O ideal é experimentar e encontrar a combinação que mais te agrada. Que dicas maravilhosas. Acho que agora a gente está pronto para se aventurar no mundo da harmonização com a Marsanne. Com certeza. O importante é usar a criatividade, se divertir e experimentar. É isso aí. A Marsanne é uma uva que nos convida a explorar o mundo dos sabores e descobrir novas experiências gastronômicas. E para finalizar, qual mensagem que a gente deixa para os nossos ouvintes? Se você ainda não conhece a Marsanne, corra para experimentar. Prove diferentes estilos de vinho, de diferentes regiões, explore as harmonizações, descubra o seu estilo preferido. A Marsanne é uma uva que te convida a uma viagem sensorial incrível, cheia de aromas, sabores e descobertas. É maravilhoso. A Marsanne é uma uva complexa, elegante, versátil, que nos surpreende a cada gole. Esperamos que vocês tenham se apaixonado por ela tanto quanto nós. Um brinde a Marsanne e até a próxima. Saúde!